Alô, povo de Deus! Estamos nos aproximando de mais um final de semana. Hoje, dia 22, sexta-feira, nós vamos para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. E o nosso tema de hoje, a igreja, lugar de vida. Nosso texto base está na primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, os versículos 3, 4 e 5, onde está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Meus amados, indiscutivelmente, a igreja é o povo chamado por Deus das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, do pecado para a santidade, da perdição para a salvação. Portanto, o homem natural está longe de Deus, é rebelde contra Deus e está morto em seus delitos e pecados. Pois ninguém vem a Deus por si mesmo, ninguém pode vir a Cristo se o Pai primeiro não o trouxer. É Deus quem opera no homem tanto o querer quanto o realizar. É Deus quem tira a viseira dos seus olhos e o tampão dos seus ouvidos. Portanto, é Deus quem abre o coração e dá o arrependimento para a vida, pois é Deus que também dá a fé salvadora e justifica o pecador. Isso significa que a igreja é o povo chamado do mundo para um relacionamento particular com Deus. Significa que somos adotados na família de Deus, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, fomos chamados para um lugar de vida e não para as sombras da morte. Fomos chamados para viver de forma abundante e superlativa e não para nos apresentarmos no palco do mundo com um arremedo de vida. Pelo contrário, fomos chamados para a liberdade em Cristo e não para colocarmos novamente nosso pescoço no jugo da escravidão. Portanto, a igreja é de fato e de direito um lugar de vida e nós podemos usufruir essa vida abundante, transbordante e superabundante, e digo isso por 3 razões. Em primeiro lugar, porque aqueles que estão em Cristo, ao olharem para o passado, têm convicção de que seus pecados foram perdoados. Eu vou repetir. Porque aqueles que estão em Cristo, ao olharem para o passado, têm convicção de que seus pecados foram perdoados. Interessante, todo aquele que pela fé veio a Cristo e o recebeu como Salvador, diz a Bíblia, foi justificado e não pesa mais sobre ele nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Com respeito à justificação, foi liberto da condenação do pecado. Seus pecados foram cancelados, sua dívida foi paga e agora a lei foi plenamente cumprida e as demandas da justiça satisfeitas. Quem está em Cristo é nova criatura. Recebe um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Nosso passado foi passado a limpo e fomos lavados no sangue de Jesus e agora temos uma nova vida sem as peias da culpa. Tanto que em 2 Coríntios 5,17, Paulo declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Como se não bastasse, ainda em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo declara:
Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, pois a lei do Espírito de vida que há em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, essa é a primeira razão porque podemos usufruir a vida em Cristo abundante. Mas em segundo lugar, porque aqueles que estão em Cristo, ao olharem para o presente, têm convicção de que podem viver estribados no poder de Deus. Eu vou repetir. Podemos ter vida abundante e usufruir dela, porque aqueles que estão em Cristo, ao olharem para o presente, têm convicção de que podem viver estribados no poder de Deus. É interessante. Aquele que está em Cristo não está mais debaixo do poder do pecado. Não é mais escravo do pecado. O poder que opera nele não é mais o poder da morte, mas o poder da ressurreição. Nele habita plenamente a palavra de Cristo. Ele foi feito templo do Espírito Santo. Cristo habita em seu coração pela fé. Ele morreu para o pecado e agora está vivo para Deus. A suprema grandeza do poder de Deus está à sua disposição para viver vitoriosamente, pois com respeito à santificação, foi liberto do poder do pecado. Que coisa fantástica! Fomos libertos do poder do pecado e o pecado agora não é mais senhor sobre as nossas vidas. Temos liberdade em Cristo para dizer não ao pecado. Mas, em terceiro lugar, podemos usufruir de uma vida abundante, porque aqueles que estão em Cristo, ao olharem para o futuro, têm convicção de que caminham para a glória. Vou repetir. Podemos ter vida abundante, porque aqueles que estão em Cristo, ao olharem para o futuro, têm convicção de que caminham para a glória. O nosso futuro já está determinado, e determinado não por um destino cego, mas pelo Deus onipotente. Aqueles que Deus conheceu, predestinou, chamou e também justificou. A esses, diz a Bíblia, Deus também glorificou. Nossa glorificação é um fato futuro, mas na mente de Deus e nos decretos de Deus já está consumado. Não caminhamos mais para um acaso lúgubre, mas para a eternidade bendita. Não marchamos para um túmulo gelado, mas para a ressurreição gloriosa. Não assombramos diante de um futuro incerto, mas reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Nos gloriamos agora na esperança da glória de Deus. Receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Viveremos e reinaremos com Cristo para toda a eternidade. Portanto, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque com respeito à glorificação, seremos libertos da presença do pecado. Significa dizer que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Fomos pela justificação que nos libertou do poder do pecado e da sua condenação. Estamos sendo pela santificação que nos liberta do domínio do pecado. E nós seremos pela glorificação que nos libertará plenamente da presença do pecado. Portanto, volto ao texto do apóstolo Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Portanto, querido irmão, membro da congregação Adeluz, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe o seu lar e você usufrua da vida em Cristo, porque, diz ele,
eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus continue te agraciando e até segunda-feira em o nosso próximo devocional.